Galerinha, vamos continuar então, para encerrar? Então agora vai ser a parte 2 das teorias evolutivas. Tudo bem? Chegar mais próximo aqui, porque senão vai ficar manchado, tá? Então, olha só, nós vimos então lamarquismo, nós vimos então darwinismo e vimos neodarwinismo, tá? E eu vou continuar então com uma parte de neodarwinismo, tá? Então vamos lá. Bom, então acontece que o seguinte, que, ó, nós já vimos então isso, né, o lamarquismo, que explicou lá, né, foi esticando o pescocinho de girafa, ou chegou o antibiótico, a bactéria se tornou resistente, isso é completamente lamarquista, né? Darwin já falou que existe uma variação na população, não é isso? E aí, então, o meio mudou, como também tinha mudado o lamarquismo, e selecionou a característica mais favorável. Então, no caso das bactérias, já existe aqui na população de bactérias, existem bactérias que são sensíveis a antibiótico e bactérias que são resistentes ao antibiótico. Na hora que o meio muda, porque agora tem antibiótico, né? O antibiótico seleciona, então, mata sensíveis e seleciona as resistentes. Então, essa característica já existia na população, tudo bem? Então, isso aí foi darwinismo. O neodarwinismo, ele explicou como que existiu aquela, como existia, como que surgia aquela variação na população. Lembram disso? Né? E aí, sim, no neodarwinismo, já pode falar de variação fenotípica, variação genotípica, variação alélica, frequência alélica, porque ele já bebe, né? Ele já pega, é embasado, ele embasa nos conhecimentos da genética, é isso. Então, esses linguajares são da genética. Tá? Darwin não conhecia nenhum desses termos, tudo bem? Darwinismo não cabe esses termos no darwinismo. Mas aqui cabe fenótipo, genótipo, frequência genotípica, frequência fenotípica, frequência alélica, mutação. E aí, aqui sim, já que eu falei de mutação, toda característica vem através de mutação, né? E quem mistura essa característica na população é a recombinação gênica através da reprodução sexuada e da meiose. Qualquer meiose já traz variabilidade genética por causa do crossing over e da segregação independente dos cromossomos homólogos, certo? Vimos isso na aula passada. Agora vamos aqui. Né? Então, lá, mutação. Né? Mutação sempre vai trazer ou uma alteração de uma base ou perda, né, de uma quantidade de base ou uma nova sequência de base, tá? Ou novos alelos, beleza? E até pode-se dizer novos genes. Então, a mutação ela traz novas sequências de DNA, né? Vocês vão ver depois aí para frente tem mutações, então, que são gênicas no gene e mutações cromossômicas que são no cromossomo, né? E as mutações cromossômicas elas podem ser estruturais ou numéricas, isso a gente vai ver, mas de qualquer forma a mutação ela vai trazer novas características, né? Ela vai alterar isso aí. Tá, agora a recombinação gênica, segue lá o cursor, ó, Ai, coloquei recombinação. Corrige aí para mim, tá, gente? É recombinação. Então, vou corrigir isso agora. Vocês não estão acreditando que eu vou corrigir? É agora, filhote. Ó, aqui, ó. Recombinação. Aê, muito bem. A recombinação gênica, ela amplifica essas características que foi surgida pela mutação. Então, ela faz um mix dessa nova característica na população. Lembrando que, anota aí no seu caderno, por favor, tá? A unidade evolutiva é a população, tá? A unidade onde a evolução age é a população, não é no indivíduo. Tudo bem? Então, a unidade evolutiva é a população. Então, só a recombinação gênica vai fazer um mix, né, dessa nova característica na população. Ela vai amplificar a frequência desse alelo, né, ou desse gene na população. Tá? E a recombinação gênica faz isso através de dois processos. A reprodução sexuada, que é a reprodução que envolve gametas. Concorda comigo? Então, por exemplo, ó, beleza? Isso aqui, então, é uma célula haploide, isso aqui é a célula haploide também. Tá, mas célula haploide e reprodutiva, né, uma célula reprodutiva haploide, ela pode ser espora ou pode ser gameta. Como você vai diferenciar? Olha, se essa célula haploide é uma célula reprodutiva, é haploide, ela precisa de outra célula reprodutiva, né, da mesma espécie, que encaixa nela, faz plasmogamia, e depois cariogamia. Plasmogamia é união de citoplasma, e cariogamia, união de núcleo. Então, olha, a célula haploide reprodutiva teve que se juntar com outra célula
haploide reprodutiva através do processo chamado fecundação, então isso aqui era gameta. Isso também era gameta, tá? Agora, célula haploide, tá? Reprodutiva, e que não precisa se juntar com ninguém e já gera um novo ser, isso aqui, se não for partenogênese, que é um óvulo sozinho, né? Isso é um esporo. Mas só guarde isso aí que depois eu vou explicar com detalhes. Mas, então, a recombinação gênica, ela acontece através da reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? Reprodução através de gametas. Gameta haploide contra gameta haploide, um gameta masculino e feminino, se junta e forma agora essa célula diploide, que é a primeira célula do ser, que é chamada de zigoto, tá? Então, a recombinação gênica, ela aumenta a variabilidade genética, né, e amplifica e mistura, faz o mix desse novo alelo na população através da reprodução sexuada, que acabamos de ver, que é a reprodução que envolve gametas. Cuidado, reprodução sexuada não é que envolve sexo, eu quero sexo. Não, reprodução sexuada é que envolve gametas. Anota aí no seu caderno, por favor. Reprodução sexuada envolve gametas. É aquela reprodução que envolve gametas, tá? E a recombinação gênica também vem através da meiose, tá? Por causa da prófase 1, que tem um crossing over, que nós já vimos, e também da anáfase 1, que tem o SIC, ou SISH, que é segregação independente de cromossomos homólogos, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, aqui embaixo, ó, a recombinação gênica, tá? Ela acontece, ela aumenta a variabilidade genética, né? E também amplifica esse gênio, esse alelo na população através da reprodução sexuada. Coloca um Gzinho aí, ó, que envolve gametas, tá? E a meiose. E você vai guardar uma coisa para mim. Meiose gamética, tá? Gamética aqui, ó. Gamética, A é de animais. Gamética. Ficou claro isso aí? Beleza. Meiose espórica é a meiose que ocorre em P. Plantas. Meiose gamética, animais. Tá? Meiose espórica vai ser das plantas. E meiose zigótica vai ser dos fungos. Ok? Lembrando que algumas algas podem ter meiose espórica e algumas algas também podem ter meiose zigótica. Outros tipos de algas, né? Não a mesma, tá? A mesma espécie. Algumas espécies de algas têm meiose espórica e algumas espécies de algas têm meiose zigótica. Mas, a grosso modo, tá? Meiose gamética, ou seja, meiose para formar gametas. Olha você é um animal, eu também sou. Minhas células somáticas todas diploides, 2N, não é isso? Para formar os nossos gametas, então a célula diploide sofre meiose e forma 4 células haploide. Concorda comigo? Então, a nossa meiose é para formar gametas. Então, em animais, qualquer animal, porífero, depois quinidário ou selenterado, depois plateuminto, nemateuminto, depois molusco, anelídeo, artrópode, equinoderme cordado. Falou que é animal, a meiose é gamética, meiose para formar gameta. Meiose espórica é de planta, beleza? Tá. E meiose zigótica é de zungo, é fungo, tá? Então guarda isso aí, associa isso aí, beleza? Tá. Então, olha só, a mutação e a recombinação gênica, elas aumentam a variabilidade genética ou a variabilidade alélica, porque mutação traz novas sequências. E a recombinação gênica, através da reprodução sexuada, que envolve gametas, e da meiose, que todos os dois processos pertencem à recombinação gênica, eles vão amplificar essa variabilidade genética, concorda? Tá. Agora, a seleção natural, né? Seleção natural só seleciona, olha, essa aqui é a população toda, tá? Dessa população toda, só esse aqui, ó, só esse que passou, tá vendo? O resto tudo morreu, ó, beleza? Então, só esse foi selecionado positivamente, beleza? Então, você vê, a seleção natural, ela elimina a variabilidade genética, tá? Então, ela diminui a variabilidade genética, né? E a deriva gênica, que é um processo que altera a frequência de alelos, diminui a frequência de alelos, mas não por seleção natural. Depois, numa outra aula, eu vou explicar para vocês o que é a deriva gênica. Tá? A deriva gênica, ela diminui ou ela deixa sobreviver um pequeno grupo de seres, mas não através da seleção natural, tá? Por um processo acaso. Ou seja, não é o mais apto. Na deriva gênica, nem sempre é o mais apto que sobrevive. Por exemplo, quando tem um desastre, uma queimada, que queima a maior parte da população dos coelhos lá
daquele campo, ou dos macacos daquela floresta, ou dos papagaios, sei lá, daquela floresta. Nem sempre são os mais aptos que sobreviveram, porque aquilo ali foi um acaso, tá? Então, a deriva gênica, que seleciona ao acaso quem vai sobreviver, tá? Não é por seleção natural, né? Nem sempre é o mais apto que sobrevive. Então, tanto a seleção natural quanto a deriva gênica, que estão aqui embaixo, tá? Elas diminuem a variabilidade genética, tá? Porque a maior ou grande parte ali vai morrer e só alguns que vão continuar o processo evolutivo. Ficou claro isso aí? Beleza. Então, deixa eu limpar para a gente continuar. Então, quero que vocês guardem o seguinte, que mutação traz novas características, anote isso aí. A recombinação gênica, tá? Através da reprodução sexuada, cruzada principalmente entre seres e entre indivíduos diferentes, mas da mesma espécie, né? Pelo amor de Deus, né? Então, a recombinação gênica através da reprodução sexuada entre indivíduos da mesma espécie, mais a meiose, tá? Também aumenta a variabilidade genética, né? Então, mutação e recombinação gênica aumentam a variabilidade genética, ok? Mutação sempre é o acaso. E seleção natural e deriva gênica. Seleção natural é aquela que seleciona só quem é apto para explorar o meio. Então, eliminou um monte, né? Extinguiu, eliminou um monte, então diminuiu a variabilidade genética. E a deriva gênica, que é aquela que acontece um acidente, um incêndio, um terremoto, um tsunami, mata um tantão de seres e deixa alguns. Nem sempre esses aqui são os mais aptos. Você vê que não foi através de seleção natural, foi um acaso. Tá? A deriva gênica e a seleção natural diminuem a variabilidade genética de uma população. Tudo bem? Guarde isso para mim, por favor. Bom, vamos ver agora como é que funciona a resistência bacteriana. Olha, a gente tende, no senso comum, a guardar a resistência bacteriana como lamarquista. Como? Eu tinha uma população de bactérias, tomei o antibiótico e aí as bactérias ficaram resistentes. Gente, bactéria ficar resistente depois que o meio mudou, ou seja, chegou o antibiótico, o meio mudou, concorda? E a bactéria se adaptar ativamente, lembra que eu te falei, quando o meio muda e o ser muda para poder explorar esse meio, isso é lamarquismo, lembram disso? É uma adaptação, entre aspas, ativa, como se fosse ativa, né? O meio, o ser se modifica diante da mudança do meio. Isso é lamarquismo. Então, essa fala do senso comum é completamente lamarquista e não é assim que acontece. O que acontece é isso aqui, ó. Você tem dentro de você, aqui, olha aqui no cursor, tá? Uma população de bactérias que já tem uma variação ali. Já há lá vermelhinhas, volta, já tem vermelhinhas ali que são bactérias resistentes. Ficou claro? Porque existe uma variação genética, uma variabilidade genética nessa população de bactérias. Entendeu? Então, já tem bactérias ali que são resistentes, né? Poucas, mas tem. E aí, quando você usa o antibiótico, você mata as bactérias sensíveis e as resistentes são selecionadas, tá? Quem explicava essa variação, quem explica essa variabilidade genética numa população é o neodarwinismo. Darwin não explicou isso, concorda? E na hora que o antibiótico age aqui, pode ser um antibiótico bactericida, que mata a bactéria, ou bacteriostático, que para a bactéria. Geralmente os antibióticos agem ou atrapalhando a síntese da parede celular da bactéria, que a parede celular dela é de peptidoglicano, e toda a parede celular evita lise osmótica, a parede celular não deixa a célula explodir, né? No caso é a célula bacteriana, qualquer parede celular evita lise osmótica, tá? Então, uma parede celular de fungo, que é de quitina, evita a lise osmótica da célula do fungo. A parede celular de algumas algas e de todos os vegetais, todas as metáfitas, de celulose. Tudo bem que tem hemicelulose, um pouquinho de pectina, mas majoritariamente celulose. Evita a lise osmótica da célula vegetal. E a parede celular de peptidoglicano de bactérias evita a lise osmótica da bactéria. Lise é quebra, osmótica por absorver água, não arrebenta a membrana citoplasmática por absorver água, tá? A parede celular impede que a membrana se rompa. Então, olha só, voltando ali, tá? Os antibióticos, ou eles vão atacar, então, algum componente da síntese da parede celular, ou eles vão atacar o ribossoma 70S de bactéria. Impede, tá? A síntese proteica. E se uma bactéria ou qualquer ser vivo não consegue fazer a síntese proteica, a síntese de suas proteínas, de suas enzimas,
ele não vai ter metabolismo, acaba morrendo, concorda? Então, as duas frentes de ataque de antibióticos que pode cair em sua prova é antibióticos que inibem a síntese da parede celular, e aí a bactéria estoura, ou antibióticos que inibem o ribossoma 70S pequenininho de bactéria, tá? E ela não tem síntese proteica. E aí o metabolismo dela vai para o pau. Tá? Então vamos lá. Aqui o antibiótico foi, já atacou as bactérias, matou as bactérias que eram sensíveis, ficaram as vermelhinhas resistentes. Com o tempo, essas bactérias aí multiplicam. Ficou claro isso aí? Tá? Ali embaixo está falando o seguinte, que pode ocorrer a transferência de genes, inclusive esse gene da resistência, tá? Ele pode ocorrer, pode ser através de conjugação, quando a bactéria faz uma pontezinha citoplasmática e passa um plasmídio ou um pedaço do gene para outra bactéria. Então, eu sou resistente, passo um pedaço, um plasmídio, um pedaço, né, de um genezinho, né, uma sequência para a bactéria que era sensível, né, através de uma ponte citoplasmática eu passo. Então, se eu passei, eu dupliquei aqui esse plasmídio ou esse gene e passei. Então, aqui, ó, esse aqui é um plasmídio, concorda? Eu tenho plasmídio. Eu duplico o plasmídio, olha lá, dupliquei e passo por uma ponte citoplasmática. Essa outra bactéria agora vai ter plasmídio. Então, ela vai sintetizar a proteína determinada por esse DNA. Lembrando que plasmídio são DNA circulares pequenininhos de bactéria. Não é o DNA grandão nucleóide da bactéria, não. O DNA circular grandão não, é o DNA pequenininho. Então tá, ali só está mostrando que as bactérias podem passar, tá? Plasmídios ou sequência de DNA para outra bactéria, e isso pode levar a característica de resistência para uma bactéria que era sensível. Beleza? Vamos continuar. Gente, olha, já que eu falei de neodarwinismo e falei que a mutação entre as novas características, só pegando um gancho, tá? Que vocês vão ver com a genética lá, mutação é mudança lá no material genético, tá? E essa mudança nesse material genético pode trazer uma característica nova, como eu falei para vocês, tá? Essas mutações, sendo que se elas acontecerem, tá no zigoto, que foi sua primeira célula, ou nas suas células germinativas, você vai passar isso aí para os seus descendentes. Tá? Então, elas podem ser herdáveis. Ela é a principal fonte de toda a variação genética que existe. Então, todos os seres que existem até hoje foi graças a milhões de mutações que ocorreram e foram selecionadas positivamente. E ela fornece a matéria-prima da evolução, que nós falamos desde aquela primeira aula, né? Que eu cantei lá, da Xuxa, né? Mutação, né? Evolução e seleção natural. Isso tem tudo a ver. E mutações gênicas, que está aqui embaixo, são mutações que acontecem nos genes. Gene é uma sequência de DNA, concorda? Que é transcrita, né? Principalmente em RNA mensageiro. Então, isso aqui é uma fita de DNA. Imagina se é a fita de DNA. Tá? Só a região da fita de DNA que é transcrita que é chamada de gene. Tá? Isso aqui é uma cromatina, que quando está espiralizada é um cromossomo. E aí eu sei que isso aqui é de um ser eucarionte porque tem forma de fita. Porque se fosse circular, eu sei que isso aqui é de um ser procarionte. Tá? São diferentes. Né? Aqui está associada a proteínas chamadas histonas, aqui não. Então isso aqui é um DNA de ser procarionte, né? De uma arqueobactéria, bactéria ou de uma cianobactéria, circular e sem histona. E isso aqui é uma fita de DNA que está ligada a histonas. Então isso aqui é a cromatina eucariótica. Tá? Então, mutação gênica é mutação que acontece no gene, uma determinada região de um cromossomo, por exemplo, que é transcrita de um gene. Tá? E a gente tem mutações cromossômicas, é quando ela acontece no cromossomo. Tá? Aí ele fala da classificação das mutações. As mutações podem ser, então, gênicas, como eu falei para vocês. Tá? Se a mutação que ocorre no gene. Tá? Imagine você o seguinte, vou desenhar aqui ó, um centrômero. Tá? Repara, desenhei um centrômero. Se eu desenhei um centrômero aqui, isso aqui é um cromossomo. Ficou claro? Isso aí é um cromossomo. Agora, se nesse cromossomo, essa região, deixa eu ver se eu tenho uma outra cor aqui. Tem, uma vermelhinha. Se essa região aqui, ó, em vermelho do cromossomo é transcrita, olha lá, ó, tá? Olha lá. Isso aqui é um cromossomo, então é uma cromatina espiralizada com histonas, tá? Que é o centrômero do cromossomo. E essa região aqui, eu vou colocar, tá dando para ver? Vou aumentar aqui, vou dar uma parada no stop share para ver se a gente, aqui ó, vamos ver se vai melhorar. Isso, ó. Então isso aqui é um cromossomo,
aqui é o centrômero do cromossomo, concorda? Então, isso tudo aqui é DNA espiralizado com estonas, tá? Aqui é o centrômero. E repara, essa região aqui do cromossomo, esse DNA ele é transcrito em RNA mensageiro. Então, essa região é um gene. Então, eu quero que vocês guardem a primeira diferença aqui. Mutação que acontece no gene, tá? Que é uma regiãozinha que é transcrita em RNA mensageiro e que depois é traduzida em proteína, que determina uma característica. Então, mutação numa região do cromossomo aqui que é transcrita, portanto, num gene, é mutação gênica. Essa mutação pode ser de deleção, perder um pedacinho do DNA, de substituição, translocação, inversão, duplicação, tá? Aqui é no gene. Agora, se a mutação acontecer em tudo isso aqui, é no cromossomo, então é mutação cromossômica. Pode ser estrutural, então esse cromossomo, ele aumenta, né? Ele duplica um pedaço dele aqui, ó. Isso aqui é uma mutação estrutural no cromossomo, tá? E pode ser numérica, ou seja, era para ter um cromossomo, mas ficou sendo 2 ou 3, uma, né, triploidia aqui, né? Assim, nem é uma trissomia, perdão, uma trissomia, somo cromossomo, tri 3, uma trissomia, tá? Então isso é numérica. E uma triploidia também é numérica, só que triploidias são 3 lotes cromossômicos. Mas a gente vai ver isso aí. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem tem mutações no gene, mutações gênicas, geralmente são mais pontuais, e mutações cromossômicas, de duplicação de cromossomo, de deleção, perda de pedaço de cromossomo, tá? Se tem mutação, tá, de deleção e que é cromossômica, você pode perder muitos genes, porque aqui pode ter muitos genes. Concorda? Agora, uma deleção no gene, você perde um pedaço do gene, ok? Vamos voltar lá no na nossa apresentação de slides. Então, aqui, ó, voltamos. A mutação aqui, ó, ela pode ser gênica, né? Aqui, beleza? Quando altera só um gene, né? E ela pode ser cromossômica, quando ela altera o cromossoma, quando pega o cromossomo todo. E ela pode ser estrutural, com adição, perda, duplicação, né, de um pedaço do cromossomo, ou pode ser numérica, que aí altera o número de cromossomas. E aí a gente vai ter as euploidias, eu verdadeiro, ploides, lotes. Você vai ganhar lotes inteiros de cromossomo ou perder lotes inteiros. Isso é euploidia. Ou aneuploidia. An é negação. Aneuploidia. Você não ganha lotes inteiros ou perde lotes inteiros de cromossomas. Você perde um ou ganha um cromossoma. Aí é uma aneuploidia. Vamos ver. Classificação das mutações. Então, olha, quanto à origem, elas podem ser espontâneas, acontece naturalmente, com erro da replicação do DNA, tá? A cada 10 a 9 pares de base, ou 10 a 10 pares de base, tem um par de base que é colocado erroneamente, pareado erroneamente, então isso é espontânea, e ela pode ser induzida por agentes mutagênicos, tá? Mas o resultado é o acaso. Tá? A gente não sabe o que vai dar. E quanto ao tipo celular, ela pode acontecer, então, em células somáticas do corpo, tá? Que aí, se tem mutação aqui, essas células ficam diferentes, nem sempre vai dar tumor ou câncer. Eu vou ter o chamado mosaicismo. O que é mosaicismo? Eu tenho mosaico de células diferentes, tipos celulares, né? Tipos celulares de especialização. Mas eu tenho, na realidade, células com quantidade de cromossomos, ou sequências genéticas diferentes, tá? Então, tem um mosaico de células que são diferentes do ponto de vista genético. Lembrando que todas as suas células do corpo são clones, porque você veio do zigoto, né? Então, mosaicismo, quando tiver mutação em células somáticas, e se essa mutação que acontecer em células somáticas para com aquela inibição de contato de célula, que a célula tem que parar de dividir, ou seja, a célula fica dividindo sem parar, a gente vai ter, então, neoplasias, né? Câncer, né? A reprodução sistemática e para sempre dessas células aí, tá? Agora, as mutações que ocorrem nas células germinativas ou na linhagem germinativa, nos gametas, ou nas gônias e nos sítios primários, sítios secundários, na linhagem germinativa, se a mutação acontecer ali, isso vai ser passado para os seus descendentes, tá? Ou se acontecer no zigoto, todas as células do seu corpo veio do zigoto, todas elas terão mutação, inclusive as suas células germinativas, e aí você passa para o seu descendente também,
tá? Então, para passar uma mutação para o descendente, das duas, uma. Ou a mutação aconteceu no zigoto, ou ela já veio dos seus antepassados, então o zigoto já tem ela, e aí, consequentemente, todas as células do corpo terão essa mutação, inclusive as células reprodutivas, ou não, você era normal, bonitinho e tal, mas aconteceu mutação nas suas células germinativas, que vão gerar lá seus espermatozoides ou os seus óvulos, seus ovócitos, né? E aí você passa isso para os seus descendentes, beleza? Então tá. Aqui ele fala de novo, mesma coisa, tá? A mutação vai ser a mudança, né, de qualquer sequência lá de nucleotídeos, né, ou arranjo do DNA. Nas células germinativas, ela é herdável, tá? Ou se acontecer no zigoto. Nas células somáticas, não, na mutação somática vai dar mosaicismo, mosaico de células de você, ou simplesmente vai ser tumor, né? Simplesmente ser tumor demais, né? Tudo bem. Mas a gente tem mutações, então, genômicas, mutações cromossômicas e mutações gênicas. Mutações gênicas é aquela que eu falei que é a mutação no gene. Tá? Então, aqui, ó, mutação só no genezinho, no vermelhinho. Tá? Só no gene, uma região que é transcrita. A mutação cromossômica é aquela mutação aqui, ó, que ocorre na estrutura do cromossomo todo. Ele perde um pedaço, ele ganha um pedaço, ele duplica um pedaço. Agora, mutações genômicas são as mutações numéricas, tá? As mutações cromossômicas estruturais são essas que eu falei de duplicação. Agora, se aumentou o número de cromossomos, aí é uma mutação numérica, que você pode chamar de mutação genômica. E a gente tem as euploidias e aneuploidias. Euploidias e aneuploidias, tá? A gente vai ver aqui na frente. Aqui só mostrando o seguinte, ó, isso aqui é o DNA, com a informação genética, código genético, e forma um RNA mensageiro sem mutação, onde você vai ter um glutamato na posição 6 da cadeia de uma hemoglobina e você tem hemácia normal, que transporta oxigênio bicôncava bonitinha, tá? Essa é a hemácia normal. Agora, se você tiver, tá, essa adenina aqui, nesse triplete ou triplex, são 3 nucleotídeos do DNA, que vão determinar um códon no RNA mensageiro, códon, então, RNA mensageiro, tá? Códon é de RNA mensageiro, tá? E anticódon tem T, anticódon é do RNA transportador. Códon é do RNA mensageiro, anticódon do RNA transportador, tá? Então, repara, teve uma mutação nesse triplete aqui, ou triplex do DNA, que determinou uma mutação nesse códon. E aí, a mutação nesse códon determina que na posição 6 da hemoglobina não tem o aminoácido glutamato, e sim o aminoácido valina. Muda a forma da hemoglobina e a hemácia fica em forma de foice. Isso aí é anemia falciforme, ou ciclemia. Porque ciclo em inglês significa foice. Tá? Então, você vê que a mutação ela pode levar a uma mudança morfológica e até fisiológica nesse caso. Porque mudou a morfologia da hemácia e muda a fisiologia dela, porque ela não transporta bem oxigênio e ela não é maleável nos capilares, então ela pode entupir capilares. Tá? Então, anemia falciforme. Lembrando só um detalhe aqui, que eu já vou adiantar para a genética lá na frente, tá, gente? Que a anemia falciforme ela é um caso de codominância, tá? Então, é o seguinte, quem é vou inventar aqui, azão, só tem hemácia normal, tá? Quem é S tem anemia falciforme, só produz. Então, as duas sequências, tanto esse DNA que veio do pai, quanto esse DNA que veio da mãe, tem essa mutação, então o cara só produz hemácias desse jeito aqui, em forma de foice. Esse cara tem anemia falciforme. Agora, você pode ter recebido, olha, o alelo azão do seu pai, por exemplo, ó, tá? O alelo azão do seu pai, e o alelo S da sua mãe. Então, de um cromossoma veio o alelo azão, normal, e do outro veio o cromossoma, no outro cromossoma veio esse alelo aqui, ó, mutante, com esse triplete diferente ali, ó, o CAC, tá? Aqui, ó, beleza? Então, você vai ser um heterozigoto, concorda? Mas os dois são manifestados. Então, você vai ter hemácias normais e hemácias falcêmicas, tá? A gente chama isso de traço falciforme, tá? E esse
fenótipo, traço falciforme, e esse heterozigoto, né, esse genótipo, ele é selecionado nas regiões africanas, aqui, ó, faz de conta que é a África, tá? Onde tem malária, M. Por quê? Olha só, a malária, o plasmódio da malária ataca quem tem hemácias normais e destrói todas as hemácias. Você lembra que plasmódio, ele reproduz assexuadamente nas hemácias e estoura, e você tem aqueles picos febris, o acesso malário, né? Então, quem é normal, né, tem hemácias normais, tende a morrer ou tem maior probabilidade, né, de ter complicações na malária. Quem tem anemia falciforme não transporta direito ao oxigênio. Então, até o prognóstico dessa pessoa não é muito favorável, não é muito legal. Geralmente morre, né? Assim, tem problemas, tá? Problemas na circulação, então não vive muito, digamos assim. Agora, esse cara aqui, olha só, o plasmódio da malária, quando entra nas hemácias, tá? Falciforme, porque esse cara aqui tem os dois tipos de hemácia, ó. Tem hemácia normal, porque ele tem azão, e tem hemácia falcêmica, porque ele tem um S, concorda? O plasmódio, quando entra na hemácia S, ele não consegue reproduzir direito, por vezes até morre. Então, esse cara foi selecionado, esse cara que é heterozigoto, que tem um traço falcêmico, ele foi selecionado positivamente nas regiões africanas. Ficou claro isso aí? Tá? O heterozigoto, tá? O homozigoto tende a ter complicações. Beleza? Vamos então passar. Não, aqui agora eu vou passar, tá? Vamos passar. Mutações numéricas são as mutações genômicas que alteram o número de cromossomas, tá? Nas células, então. E elas podem ser, ó, eu significa verdadeiro. Tá aqui, ó, volta lá. Eu significa verdadeiro. Ploides, lotes. Você vai ganhar verdadeiros lotes inteiros, ou vai perder lotes inteiros, tá? Então, euploidia é quando você já tem aqui, ó, um lote, né? 23 células que veio do pai, 23 que veio da mãe e mais 23 da mãe. Isso é um ser triploide, por exemplo. Isso é uma euploidia, um ser tetraploide, tá? Agora, aneuploidia, aqui, ó, eu verdadeiro. Tá vendo lá? Eu verdadeiro. Ploides, volta, eu verdadeiro. Ploide, lotes. An significa negação. É quando você não ganha lotes verdadeiros. Você ganha um ou dois ou três cromossomos, mas não lote verdadeiro. Lembrando uma coisa, olha só. Nós somos, nossas células são diploides, então tem um lote de cromossomas que veio do pai. Nós temos 23 cromossomas que veio do pai e temos 23 cromossomas que veio da nossa mãe, aqui, ó. E aqui eu estou desenhando os homólogos, um do lado do outro, concorda? Beleza? Se você ganhar, por algum motivo, mais um lote, tá aqui, ó, mais 23 cromossomas, né? Você ganha um lote inteiro, isso é uma euploidia. E você vai ser um ser triploide. Tudo bem? Agora, se você, né? Se você ganhar, tem lá, ó, cromossoma do pai, cromossoma da mãe, tá aqui, beleza, você é diploide. Mas detalhe, aqui, ó, você ganhou só um cromossoma, você não ganhou lote inteiro, ganhou só um cromossoma, ou dois em pontos diferentes. Então, isso é uma aneuploidia. E nesse caso aqui é uma trissomia, tá? Porque você tem 3 cromossomas. Né? Se você perder, você fica com monossomia. Por exemplo, se você perder, né, e ficar só com, olha lá, esse aqui, ó. Imagina que temos 23 cromossomas e aqui, ó, da mãe, você teria 23, mas aqui, ó, nesse último aqui não tem, tá? Nessa região não tem mais, você perdeu. Então, na realidade, isso aqui é chamado de monossomia. Monossomia cromossoma, tá? Monossomia, só tem um. Isso é uma aneuploidia, porque você não perdeu lotes inteiros, você perdeu um cromossomo. E se você perder esse aqui também e aqui ficar zero, isso é chamado de nulissomia. Nullissomia cromossomos. Você não tem cromossoma nenhum ali, tá? Então, as euploidias, você ganha ou perde lotes inteiros de cromossomas, tá? E nas aneuploidias você ganha ou perde um ou dois, mas nunca lotes inteiros de cromossomas. Beleza? Ok, então vamos passar. Aí só para mostrar então, as euploidias é quando você ganha lotes inteiros. Se você tem só um lote cromossômico,
como os gametas, por exemplo, né, se é monoploide, né, que a gente chama de haploide. Mas se você teve mutação, você teve monoploidia. Se você ficou com 3 lotes cromossômicos, né, aí uma triploidia, 4 tetraploidia, mais que isso, poliploidia. É muito comum poliploidia na formação, tá, de novas espécies de vegetais. A gente vai ver lá na frente, tá? Então, as poliploidias gerando novas espécies de vegetais. As aneuploidias é quando você não ganha lotes inteiros, tá? Então, olha, você tinha uma célula diploide, 2N. E aí você perdeu 2 cromossomas, que era o par ali, o último, o par do meio, o primeiro par. Então você ficou com uma nulissomia, aquilo que eu falei. Você ficou sem um par de cromossomas, tá? Se você tinha uma célula diploide, né, bonitinho, os pares, não é isso? 46 cromossomas, 23 pares. Mas num deles você perdeu só um cromossoma, mas ficou um, aí é uma monossomia. Olha lá, ó, monossomia. É diploide, né, mas você perdeu um. Se você tem a célula diploide, né, mas todos lá, 23 pares, mas aqui tem 3, né, um trio, não é um par, aí é uma trissomia. É uma aneuploidia. Vocês vão ver que vocês têm que guardar para mim a trissomia do 21, que causa síndrome de Down, e a Klinefelter, que é XXY. Vocês vão ter que guardar também, tá? Que é uma trissomia de cromossoma sexual. Beleza? E por fim, se você tem na realidade todos os pares, 23 pares, tá? Mas lá no você ganhou mais 2 par, lá você tem 4 cromossomos no último par, por exemplo, ou no primeiro par, então você tem uma tetrassomia, ok? Tá. Para encerrar agora, a reprodução sexuada, que eu falei para vocês que faz parte da recombinação gênica. A reprodução sexuada é aquela reprodução que envolve isso aqui, ó, gametas. Tá lá, ó, não sexo, envolve gametas. Gameta feminino, gameta masculino. Então, essa é a reprodução sexuada. E aqui é uma reprodução sexuada cruzada, porque um gameta veio de um indivíduo, outro gameta veio de outro indivíduo. E esse processo de união de gametas, que são células haploides, é chamado de fecundação ou fertilização, tá? E essa célula aqui é o zigoto, que é a primeira célula do novo ser, tá? Do filhote que surgiu ali, tá? E que tem patrimônio genético da mãe e do pai. E tem um lote que veio do pai, um lote cromossomo do pai, um lote cromossomo da mãe. Por isso que essa célula aqui é uma célula diploide, 2N. Tá? Por mitoses sucessivas, desenvolve e forma um indivíduo. Esse indivíduo, como é um animal, para fazer novos gametas, ele sofre meiose gamética. Tá? Meiose gamética, que é de animal. Tudo bem? Beleza. Então, a reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética porque ela junta patrimônio genético de 2 seres completamente diferentes no mesmo indivíduo. Isso aumenta a variabilidade genética. Beleza? Isso é um dos componentes da recombinação gênica que eu falei para vocês, que explicava aquela variabilidade existente numa população para a seleção natural atuar. E que Darwin não conseguiu explicar, tá? E o que também faz aumentar essa variabilidade genética é a mutação, que sempre traz novas características, que nós já cansamos de falar. E agora a gente tem isso aqui, ó, na meiose 1, guarda isso, tá? A meiose 1, toda vez que tiver meiose, tá? Seja para produzir esporos, seja para produzir gametas, seja para produzir seja para produzir ou logo depois de um zigoto. Se teve meiose, tá? Aumentou a variabilidade genética, muito provavelmente. Por quê? Porque na meiose, gente, sempre vai acontecer isso aqui, ó. Ou é muito provável que vai acontecer, é muito difícil de não acontecer, né? A permutação ou crossing over, que ocorre na prófase 1, e na anáfase 1, a segregação independente dos cromossomos homólogos, que a gente fala para você, cis, para você guardar. Então, o crossing over, ou permutação, né? Então, a prófase 1 e a anáfase 1, que estão na meiose 1, aumentam a variabilidade genética, através, respectivamente, de crossing over, ou permutação, e segregação independente de cromossomos homólogos, tá? Então, a fase 1 da meiose, chamada meiose 1, é que aumenta a variabilidade genética. Lembrando que a meiose, ela tem a meiose 1, que é uma divisão reducional, e depois a meiose 2, que é equacional, tá? A meiose como um todo aumenta a variabilidade genética,
Mas se for mais específico, é na meiose 1 que ocorrem os fenômenos que aumentam a variabilidade genética, tá? Na meiose 2, não tem os fenômenos, não há fenômenos que aumentam a variabilidade genética, só ocorre um acaso ali de não segregação de cromátides irmãs, tá? Que vai causar uma trissomia, qualquer coisa assim. Mas vocês vão ver isso depois na genética. Eu quero que vocês guardem que a meiose ela aumenta a variabilidade genética, junto com a reprodução sexuada, principalmente cruzada, e a mutação. Beleza? Então, a meiose também explica a variabilidade genética numa população, que Darwin não conseguiu explicar. Aqui só mostrando uma célula-mãe, então 2N, tá? Na hora que ela separa aqui, ó, cromossomos homólogos, ó, esse veio do pai e o de baixo veio da mãe, concorda? Cromossomos homólogos. Na separação independente aqui dos cromossomos homólogos, né, você embaralha os cromossomos, vai de pai e de mãe para lá e pai de mãe para cá. Você separou os pares, mas misturados. Não ficou, os do pai fica do lado de cá, o da mãe de cá e separa. Não, separou ao acaso. Então, a segregação independente dos cromossomos homólogos aumenta a variabilidade genética. E aqui, ó, na prófase 1, tem crossing over. O que é o crossing over? Olha, aqui é o cromossoma do pai, concorda? Ó, o oi e o centrômero dele. Beleza? Ok? Beleza? E aqui, vou colocar em pretinho o cromossoma da mãe. Olha lá, ó, o cromossoma da mãe. Repara que eles são cromossomos homólogos, porque eles têm os mesmos genes, tá? Beleza? Repara que nesse ponto aqui, olha lá, tá? Tem pedacinho cruzado. E quando sair ali, eles trocam esses pedaços de DNA. Então aqui vai ficar, ó, desse lado de cá vai ficar vermelhinho com preto, e do lado de lá vai ficar preto com vermelhinho. Isso aumenta a variabilidade genética, tá? Isso é o crossing over, que ocorre na prófase 1, tá? No paquítero, beleza? Lembra do X da Xuxa? X da Xuxa. Quem que acompanhava a Xuxa? Paquítero, não é isso? Então, o crossing over, a permutação, acontece na prófase 1, na subfase chamada paquítero. Então, o X da Xuxa, crossing over, vai ser paquítero. Beleza? Tinha até uma musiquinha. Como é que é a musiquinha? Eu vou lembrar essa música pra vocês, tá? Porque agora é... O que é? O crossing over aqui, vem. Tá na hora, pararara, tá na hora de trocar, para, DNA de pai e mãe, pararara, pra genética variar, hilari, já trocou, hilari, aumentou, hilari, já trocou, é o tal do crossing over que vem dando seu valor, tá na hora, pararara. Tá na hora de trocar, pararara, DNA de pai e mãe, pararara, pra genética variar, hilari, já trocou, hilari, aumentou, hilari, variou, é o tal do crossing over que vem dando seu valor, beleza? Quem que acompanhava a Xuxa? Paquitas, então paquita não é a subfase da prófase 1, onde ocorre crossing over, que é o X da Xuxa, beleza? Belezura! É isso aí, turminha. Então, vamos continuar. E, para encerrar, isso aqui, ó, meiose zigótica. Eu já falei para vocês, em fungos, quando a gente for ver fungos, eu vou explicar por quê. Meiose espórica nas plantas e meiose gamética nos animais. Processos mnemônico é meiose gamética. Gamo é servo. Gama é servo. Servo é um animal, né? Então, gamo... Meiose gamética e também tem A. Meiose gamética, A é animal. Beleza. Meiose espórica, P aqui, ó. Pórica de planta. Então, meiose espórica de planta. Pronto, né? E meiose zigótica, o que sobrou pra gente, a zigótica é zungo. Inventa aí, zungua é fungo, tá? Meiose zigótica e fungo. Lembrando que algumas algas fazem meiose zigótica e algumas algas, outras espécies, fazem meiose espórica. Mas guarda essas três aí, beleza? Turminha, ajudou? Espero que tenha ajudado, tá? E qualquer coisa, a gente está aí para ajudar. Tá? Estudem, tá bom? Beijo grande, saudades. Qualquer coisa, manda aqui notícia para mim, qualquer dúvida que eu explico, tá? Beijo grande. Tchau. Manda um beijinho lá, Polarzinho. Beijo. Tchau. Vamos desligar isso aqui. Hilari, já trocou, hilari.
já trocou. É o tal do crossing over que vem dando seu alô. Tá na hora, tá na hora. Pararara, tá na hora de trocar. Pararara, DNA de pai e mãe. Tarara, pra genética variar. Hilari, lari, larie. Já trocou. Hilari, larie. Aumentou a variabilidade genética. Hilari, lari, larie. Já trocou. É o tal do crossing over que vem dando seu alô. Aí, galera. Beijo grande, tá? Tchau, tchau.